Um bom dia a todos, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, consoante a hora em que estejam a ouvir ou a ver o nosso programa. A propósito, o nosso programa tem tido um feedback bastante positivo e isso deixa-nos bastante felizes. Hoje estamos aqui para o terceiro episódio, um episódio que tem como título As Relações Amorosas. E dentro deste tema, eu e os meus colegas amigos iremos dar a nossa opinião, muitas vezes baseada em factos profissionais, mas tentando levar aqui uma conversa fluida e interessante, com um conteúdo e que todos possam usufruir dela. Relações amorosas, um tema que, como se costuma dizer, dá pano para mangas. E eu gostaria já de ouvir a opinião dos nossos colegas, talvez começando aqui com o Pedro. Pedro, relações amorosas, o que é que isto te diz? Olá a todos, é sempre bom estar novamente juntos para podermos falar sobre estes temas, não é? Temas da atualidade. Bem, quando falamos de relações amorosas, o que me vem logo à cabeça, e é inevitável não falar, é da paixão, não é? Paixão, amor romântico, amor de companheiros, mas a paixão que, se calhar, vou agitar um pouco, tendo em conta que é um tema interessante também, que podemos falar de muitas coisas, e agitando desta forma. A paixão, na minha opinião, é semelhante a um embriagamento. Durante algum tempo há uma tendência de viver sob o efeito das emoções. Portanto, assemelha-se, na minha opinião, a um estado de insanidade mental temporária. Portanto, há uma má percepção da realidade e parece que vivemos ali à luz do desejo de ser correspondido. É como se voltássemos a ser quase adolescentes e tentar ver coisas que não estão lá nem nunca estiveram lá. Mas, portanto, digo isto porque é como um pequeno gesto de delicadeza assume enormes proporções, por vezes, e confusões, portanto, na paixão. Portanto, e este é o amor romântico. Parece que vivemos à mercê das penas do amor, parece que vivemos tudo de óculos cor-de-rosa, portanto. Portanto, é algo interessante e até nos adolescentes, quando eu trabalho, portanto, a gente percebe estas ideias por vezes também, não é? Estes encontros e desencontros, estas reconciliações, portanto, esta paixão, não é? Esta aventura, não é? Estes altos e baixos emocionais. Depois há o amor de companheiros, que é uma coisa que é uma coisa diferente, portanto, a aventura do amor romântico, portanto, acaba, fenece, não é? E portanto, é diferente, portanto, a vida está mais entrelaçada, portanto, há um interesse recíproco no bem-estar um do outro, a confiança vai se desenvolvendo, portanto, há um companheirismo, há uma amizade, além do amor também estar presente, portanto, são coisas diferentes. Mas eu, como estava a dizer no início, agitar um pouco isto, porque por vezes às vezes damos por algumas coisas engraçadas. Todas as semanas vemos às vezes casais que há bem pouco tempo faziam capas de revista, a apregoar a felicidade, virem agora depois dizer de um momento para o outro que não passa tudo uma precipitação, que tudo foi um lamentável engano. Portanto, também constrói-se e destrói-se projetos de vida com a mesma velocidade que a moda muda todas as estações. Portanto, isto é uma coisa também interessante nas relações. Portanto, eu diria, para não querer me alongar muito, eu diria que por vezes as relações amorosas são como os eletrodomésticos, têm prazo de validade. E isto, como é lógico, há relações duradouras, mas aquilo que nós vamos vendo por vezes por aí, portanto, as pessoas até casam e depois na lua de mel já vêm separadas. Portanto, as relações têm muito que se diga, mas queria ficar aqui com esta ideia da paixão, das relações românticas e de companheiros, mas depois também esta fase de que as coisas às vezes não são assim tão boas como parece. Obrigado Pedro. Nuno,
Hum, as relações amorosas ou as relações românticas são necessariamente sempre instáveis? Ah, pois, estabilidade total não existe, sinto eu, em nenhuma relação. As relações estão constantemente abertas à mudança, então, sim, o conceito de estabilidade, pelo menos total, não existirá, não é? Agora até fizeste-me lembrar aquele pensamento associado a Heraclito, um filósofo muito antigo, em que ninguém se banha duas vezes na água do mesmo rio, não é? Porque o rio está diferente e a própria pessoa também está diferente, sempre que lá vai. Então, tudo está sujeito a mudança, inclusive as relações românticas também, ou qualquer relação, e mesmo nós próprios estamos diferentes cada momento que passa, desde logo biologicamente, não é? Há mudanças no nosso corpo que vão acontecendo pelo envelhecimento, mas pelas experiências que temos no mundo vamos nos tornando algo diferentes. Bom, mas nas relações de natureza romântica, não é? E estava a pensar naquilo que o Pedro disse e que penso que também é muito interessante para fazer a distinção também entre o que é a paixão, o que é um amor, pelo menos enquanto conceitos assim mais definidos. Diria que a paixão enfim, está muito relacionado com o desejo, não é? O desejo de ligação com o outro, mas que ainda com muito pouco conhecimento emocional dessa pessoa, não é? Há uma crença que se conhece o outro, mas ainda sem se conhecer. Portanto, está muito relacionado com o protótipo até do amor à primeira vista, não é? Esta pessoa é extraordinária, uma primeira impressão, ou ainda baseado em muito poucas impressões, muito poucas experiências. E portanto, a paixão está sujeita também à desilusão porque a pessoa estava iludida. E, portanto, chega a um ponto em que tipicamente a paixão começa a esmorecer. É muito frequente isso. O que não quer dizer também que a própria paixão não possa ser renovada, mesmo numa relação amorosa, romântica, mas muito pelo processo também de entusiasmo da pessoa querer ainda conhecer outras facetas do outro, mas aí uma paixão mais madura, não esta paixão mais instintiva, quase, de impulso, que nos leva a admirar alguém e a querer muito essa ligação com o outro, muito relacionado com o desejo de posse também, a paixão, enquanto que o amor é mais de natureza responsável, de cuidado, de entreajuda, portanto, de uma outra forma, em termos de relação romântica. Só que é acrescentar que eu penso que pode ser interessante associar, de facto, a paixão, por exemplo, àquela célebre história que associamos de amor, mas até que ponto foi amor, não é? Que é do Romeu e Julieta, quando pensamos na história do Romeu e Julieta, não é? De Shakespeare, que foram dois jovens que se apaixonaram à primeira vista, com muito pouco conhecimento emocional um do outro, e que nem se aperceberam das dificuldades dessa própria relação, não é? Duas famílias desavindas, não é? Mas que estavam a viver intensamente aquela paixão sem se conhecerem suficientemente bem e os obstáculos que teriam para construir essa relação. Aliás, os mal-entendidos foram tão grandes que até o fim da história é trágico, com base em mal-entendido, tudo muito baseado no impulso, não é? Depois há o suicídio, não é? do Romeu, pensando que a Julieta estava morta. Não houve tempo. A ideia de ter tempo, ter tolerância à frustração, ter paciência para conhecer a realidade da relação, não é? Tudo vivido muito ao segundo, com grande intensidade, mas que o amor implica também essa tolerância à frustração, ter paciência, perceber que as coisas nem sempre correm como desejaríamos, não é? Podem ter um bocadinho de instabilidade, mas temos que reconstruir a relação, temos que ir resolvendo os problemas da própria relação, enquanto que a paixão tipicamente é impaciente, quer logo atingir a realização do desejo, parece-me. Bom, passando agora, se calhar... Bem, obrigado, Nuno. É interessante essa dualidade que estabeleceste entre o amor e a paixão, que muitas vezes associamos, no primeiro caso, a uma
maior conhecimento, uma maior maturação, e no segundo caso, muitas vezes, ao improviso ou à impulsividade, não é? Não sei se a Laura tem uma opinião semelhante, ou se vê as coisas também desta forma, ou não? Sim, acho que não vou me afastar muito daquilo que já foi dito tanto pelo Pedro quanto pelo Nuno. E pensando nas relações amorosas, enfim, aqui centrando a minha reflexão nas relações monogâmicas, as relações amorosas são de facto complexas, desde logo porque quando duas pessoas se encontram e iniciam um relacionamento amoroso ou romântico, se quisermos, cada pessoa traz a sua bagagem, traz a sua história de vida, por vezes pode trazer também traumas da sua história de desenvolvimento, dificuldades, enfim. Cada um tem a sua personalidade e num primeiro momento a descoberta do outro, essa primeira fase que corresponde àquilo que vocês têm vindo a falar sobre esta distinção entre a paixão, o estar apaixonado, de um amor já numa fase mais madura da relação. E a paixão numa fase inicial é entusiasmante, faz-nos sentir vivos, faz-nos sentir... temos essa vontade de conhecer, de entrar nesta novidade. Tudo é novo, tudo é novo. É um corpo que é novo, é um psicológico, é todo um mundo ali que nós estamos a descobrir, e a fase inicial da paixão é muito caracterizada por isto, não é? O grande desafio é quando isto começa a estabilizar e nós, pronto, vamos percebendo isto, enfim, falando com amigos, olhando para as nossas histórias, pensando também, enfim, nas pessoas que acompanhamos. Quando o amor se instala, traz coisas boas, portanto, coisas que nós buscamos, não é? Que é a estabilidade, a sensação de alguma previsibilidade, de segurança, enfim, de algo que está a ser construído com um projeto comum, não é? E isso, nós temos essa necessidade, não é? É importante para o nosso bem-estar termos podermos fazer essa previsão com alguém, não é? Isto muito dentro da forma como as relações amorosas se organizam na sociedade tal como a conhecemos, não é? Que aqui estou também a pensar na questão da família tradicional, porque juntar-me a uma pessoa, no fundo, é o início de construção de uma família, quer existam filhos ou não, enfim, mas é dentro desse objetivo, desse projeto comum. E sobre isto eu tenho acompanhado e gosto muito de uma autora. Ela é psicoterapeuta e tem-se especializado já há muitos anos nas relações amorosas, que é Esther Perel. Vocês certamente conhecem. E que eu acho muito interessante, porque ela reflete precisamente sobre isto desta busca que a pessoa no casal faz, e desta necessidade que tem de segurança e de aventura. Ou seja, como encontrar um equilíbrio entre estas duas necessidades, que é, por um lado,
esta previsibilidade, este vínculo seguro, portanto, este conforto que dá, não é? Mas, ao mesmo tempo, a necessidade da novidade continua presente. Essa novidade que nós encontramos na paixão, na fase inicial do relacionamento, e que ao longo da relação, com o tempo, se desvanece e que muitas vezes se perde por causa da rotina, porque a nossa vida muitas vezes dificulta muito o poder reencontrar a novidade no casal, não é? E depois também porque a certa altura aquilo que inicialmente vemos muito isto, não é? Que é aquilo que inicialmente mais me fez apaixonar por aquela pessoa, aquelas características que me diferentes ou que me deslumbraram, que me fizeram querer saber mais sobre aquela pessoa, que a partir de certa altura aquilo dá-se o inverso, não é? De repente essas características no dia-a-dia, de forma permanente, eu se calhar isto já não é tão agradável assim ter que, enfim, ou seja, como do ponto de vista psicológico também há este processo, e que não é só num elemento, isto acontece entre ambos os elementos da relação, e penso que nas relações amorosas este equilíbrio, conseguir que a coisa fique assim, obviamente, como alguém dizia, não é possível nunca uma estabilidade absoluta, mas que se vai estando ali num equilíbrio, num jogo de equilíbrio. Penso que tem muito a ver com isto, que é o de sem que nenhum dos elementos do casal perca a sua individualidade, e acho que isto é muito importante, que a pessoa continue a se construir individualmente, também construir aquilo que é a relação e aquilo que é comum e aquilo que é o projeto de ambos, que os orientam para o futuro, não é? E isto não é fácil, isto é muito complexo. Bom, eu passo a palavra. Obrigado, Laura. Aquilo que disseste, eu vou tomar a liberdade de pegar nisso e de dar aso à minha forma de pensar sobre este assunto. Eu tenho vindo a pensar também à medida que vocês vão falando, e eu caracterizaria uma relação amorosa ou uma relação romântica como um momento ou um conjunto de vários momentos de paixão. A paixão no sentido de ser aquilo que nos move, que nos leva a agir ao encontro do outro. E naturalmente este agir ao encontro do outro está ligado com o desejo de nos aproximarmos, o desejo de conhecer, mesmo que às vezes comece apenas com um olhar, o tal amor à primeira vista que o Nuno falava, mas essa vontade de conhecer e de aproximação é aquilo que caracteriza também o desejo, e é isso que, na minha opinião, está por base de uma relação amorosa ou romântica. Portanto, para mim, nós tendemos para a unidade, não é? Embora sendo sempre, ou quase sempre, individualidades, como a Laura dizia, e de certa forma há que preservar isso, nós tendemos para a unidade, não é? Para a fusão com o outro. Eu penso que seja isso que seja o motor de uma relação com estas características, de paixão e de amor, porque eu percebo quando falam que o amor e a paixão devem ser diferenciados, no sentido que a paixão é aquilo que nos faz arrancar, é que nos faz dar o primeiro passo, mas é o amor que nos permite navegar em águas calmas
e ter viagens mais longas. Eu percebo essa distinção, embora eu não goste muito de utilizar essa distinção que é real para caracterizar as relações amorosas. E isto leva-me a outro ponto, que é a manutenção de uma relação que se quer o mais duradoura possível, não é? Portanto, embora navegando em águas desejavelmente calmas, que, como nós todos sabemos, nem sempre acontece, eu penso que os momentos de paixão, no sentido da impulsividade, da criatividade, do sair da ordem, da exposição, da vulnerabilidade, da fraqueza, numa relação, tudo isso numa relação, é isso que permite que a relação viva, não é? Que o nosso desejo continua a arder, não é? Que a nossa vela de desejo continua a arder, utilizando a imagem de Camões com a chama, com o amor é a chama que a arte tem-se ver. E isso também leva a relação, muitas vezes, para um lado naturalmente perigoso, porque brincar com o fogo não é para todos, e há que saber, há que conhecer, não é? Mas é esse brincar com o fogo e utilizar o fogo da melhor maneira possível que permita à relação persistir e viver. E isso só acontece, mais uma vez digo que é mais fácil falar do que fazer, mas isso só acontece quando as duas pessoas, no caso, em qualquer relação de um para o outro, isso só acontece quando as pessoas também aceitam que as coisas sejam assim, não é? Quando nós estamos à espera que o outro vá sempre ao encontro da nossa expectativa ou do nosso desejo, ou que nós naveguemos sempre em águas calmas, está mais próximo de se desiludir, não é? E de se ver numa relação muitas vezes sem fuga ou sem solução à vista. Não queria utilizar a expressão solução, mas nesta altura é a palavra que melhor serve aqui a minha linha de pensamento. Não sei, pronto, esta é a minha primeira reflexão. Pedro, gostarias de dizer sim, sobre algo que estejas a pensar? Sim, tenho estado a ouvir vocês com muita atenção e tenho pensado em várias coisas. Uma delas estava a pensar numas citações de um autor que eu gosto imenso, do Viktor Frankl, que ele refere que a paixão de algum modo cega, mas o autêntico amor abre-nos os olhos. O amor faz-nos experimentar e vivenciar o outro como um mundo para si, alargando assim também o nosso próprio mundo. Portanto, é como se assim a paixão, o amor enriquece, faz-nos estimular, oferece-nos a felicidade, conduz-nos aos valores. Portanto, eu acho que isso é muito interessante. Depois, eu estava aqui a pensar como é que é também isto de gostar pelos motivos certos. Será que existe isto de gostar pelos motivos certos? O que é que nos leva a gostar também de alguém? Não é? Eu estava a pensar que também poderá ser um somatório de pequenos nadas, que vão desde o modo como a pessoa se ri, ou como pergunta se nós estamos bem, se estamos tristes, ou o calor do abraço. Portanto, também é importante admirar outra pessoa, vibrar com os sucessos e incentivar a ir mais além. Portanto, tudo isto, todas estas cumplicidades, toda esta relação, toda esta atenção, portanto, também nos faz gostar, apaixonar, amar. Mas depois nós vemos às vezes que casais octogenários, pessoas e que se vê que até podem não ter gostado assim tanto um do outro naquela altura, mas agora vê-se que a cumplicidade e os anos e os filhos educados em conjuntos e tudo aquilo que passaram, as dificuldades, vê-se que há ali
um grande amor, não é? Naqueles olhos, não é? Aqueles olhos deitam faísca ainda, não é? Quando olham um para o outro, não é? Porque há pouco falava que as relações, por vezes, parece que têm prazo de validade, são tipo como os eletrodomésticos, mas também temos coisas fantásticas, não é? A própria amizade também está na balança de um grande amor, portanto. Mas depois também há o outro lado, por exemplo, no ponto de vista mais do meu trabalho, em clínico, com adolescentes, por vezes eu vejo os miúdos a queixarem-se, não é? Com algumas frases, algumas ideias. Há pessoas, não só adolescentes, mas há pessoas que são exímias a fazer uso de pequenas e grandes mentiras de forma a livrarem-se das situações embaraçosas nas relações. Também há isso. Coisas do tipo, tu és a melhor coisa que me aconteceu nos últimos tempos, o problema não tem a ver contigo, mas sim comigo, eu não estou preparado, portanto. Este tipo de frases que, na minha opinião, tenta-se atingir alguns objetivos, no fundo, sair airosamente da relação, dando uma imagem da pessoa sensível, colocar-se no papel de vítima, portanto, coisas do tipo, eu não te mereço, tu és boa demais para mim, mas quem é que no seu pleno juízo deixa outra por ela ser boa demais? Portanto, isto também são aqui algumas dicas que eu também dou em algumas situações nas relações, portanto, que isto não é bem assim, as pessoas querem por vezes ser de uma forma airosa, querem fazer esse papel de vítima, querem, portanto, e isto é mais no ponto de vista como psicólogo, que vou às vezes verificando e vou observando algumas destas frases que deixam realmente as outras pessoas sem saber o que é que há de fazer, mas realmente ainda não compreenderam bem o sentido das frases e o que é que estão-lhes a dizer. Mas fico por aqui. Agora abri um pouco mais este ângulo das relações, portanto vamos também falar de paixão, mas também nas relações que a gente vimos no ponto de vista de adultos, de adolescentes, e da forma como nós falamos e como é que nós estabelecemos estas ideias às vezes que ficamos confusos, não é? Fizeste muito bem, Pedro, trazer para a nossa conversa palavras reais também, neste caso de pessoas com quem trabalhas. Nuno, Laura, Nuno? Sim, obrigado. Pois, estava a pensar, sim, nestes termos, não é, do amor e da paixão. Pois, que me apercebo que o amor pode estar mais associado à realidade, à consciência da relação com o outro, enquanto que a paixão mais algo de fantasia, de desejo, mas que não com tanta consciência assim, com tanta realidade assim da própria relação. Mas com uma relação romântica, pois é importante que também tenha alguma paixão, alguma fantasia, porque senão pode cair num hiperrealismo, não é? Portanto, até num aborrecimento. E a paixão traz qualquer coisa também de excitação, não é? De um imprevisto, de uma fantasia que paira sobre a relação e que dá também algum dinamismo. O importante, sinto eu, é que a paixão não domine a relação romântica, ou que também o próprio amor não coloque a paixão num estado de congelamento, não é? Como se não pudesse surgir também a própria paixão. Mas eventualmente as relações de facto mais duráveis, mais consistentes, são aquelas onde o amor predomina e onde também exista alguma paixão que traga essa chama, esse desejo, essa fantasia. Só acrescentar também aqui um autor que parece-me interessante aqui para esclarecer um bocadinho mais o que é isto de uma relação romântica. Que é o Martin Buber, um filósofo do século XX, em que ele distinguiu as relações eu-isso das relações eu-tu, em que as relações eu-isso são baseadas na funcionalidade, como se eu precisasse daquela pessoa ali simplesmente para qualquer coisa mais funcional. Por exemplo, numa relação romântica poderia ser a questão simplesmente sexual, não é? Da atração física. E que essas relações, pois, são muito tensas, são muito pouco consciencializadas, muito pouco respeitosas também,
da integridade de cada um, de cada eu e de cada tu, e portanto são vividas tipicamente também com alguma conflitualidade, porque as pessoas não se sentem vistas pela sua integridade, pela sua plenitude. Enquanto numa relação eu-tu, aquilo que sobressai é a própria relação, o projeto, ou seja, aquilo que se sente da relação. O foco está mais na relação do que na individualidade de cada um. É o que é que estamos a fazer juntos, é o nós que sobressai, não é? Então, sim, as relações, para que também possam ser bem vividas, devem ser pensadas nessa natureza do nós, da relação, do projeto. Estamos juntos para quê? Não é? E muitas vezes as pessoas até acabam por estar a falar mais na individualidade, tu isto, tu aquilo, mas não falam daquilo que estão a construir juntos, que é esse nós, ou seja, do entre o eu e o tu, não é? Daquilo que pode ser construído realmente na relação, e que é necessário olhar para a própria relação, porque é isso que funda o desenvolvimento da relação entre o eu e o outro, não é? Mas até que ponto as pessoas vão olhando, não é? Para o projeto da relação, para aquilo que querem, sabendo que têm que comunicar intimamente, e penso que na nossa sociedade, enfim, mais ocidental, ainda promovemos muito pouco a ideia do comunicar íntimo, não é? Parece que é um embaraço falarmos sobre as emoções uns com os outros, não é? Então fica a comunicação às vezes mais funcional, falamos das coisas do dia-a-dia, da superficialidade, e não fomos tão educados desde pequenos, não é? Não há ainda muito disto, a educação para a comunicação íntima. Então, como é que tu te sentes aqui na relação comigo? O que é que tu precisas? Quais são as necessidades fundamentais de uma relação e quais são as necessidades acessórias? Numa relação romântica, se as necessidades fundamentais não estiverem a ser satisfeitas de um e do outro, aquilo tende para o abismo, não é? Mas até que ponto as pessoas estão a consciencializar isso mesmo? Do que é importante viverem na relação? E o que é aquilo que é acessório? Então, este tipo de comunicação íntima, eu vejo também na clínica, em psicoterapia, que existe pouco na nossa sociedade. Não quer dizer que não existam relações que tenham esta comunicação íntima, profunda, mas daquilo que eu deparo, pelo menos em termos da psicoterapia, muito pouco sucede, não é? As pessoas sentem-se isoladas, também pouco conectadas com o outro, devido à pouca comunicação íntima, não é? Bom, mas se calhar agora passar também a palavra. Laura, também te deparas com esta situação nos teus casos, nas tuas observações? Esta questão, esta última, queria ver se conseguia chegar aqui a várias coisas que foram faladas e que fiquei com vontade de comentar todas elas, mas a ver se eu não me perco. Esta última parte que o Nuno falava, eu por vezes até a falar enfim, sobre este tema com pessoas que acompanho, costumo dizer que por mais clichê que seja, eu não posso contornar a questão da comunicação. Porque às vezes até quase parece que é preciso comunicar melhor, temos que ser mais... enfim, parece que quase que é uma coisa clichê, para a relação funcionar é preciso comunicar melhor. Só que isto do comunicar pode parecer uma coisa simples, mas às vezes é das coisas mais difíceis de conseguir que aconteça com qualidade. Porque me parece que muitas vezes as pessoas perdem-se, lá está, na rotina, no falar quase muito orientado para questões práticas. Então, quando são pessoas que estão em relacionamentos e que têm, temos aqui casos, com filhos, casais com filhos, que a vida fica, são tantas responsabilidades, tanta coisa a ter que dar conta no dia-a-dia, que encontrar espaço, ou pelo menos fazer forçar isso, porque a certa altura é preciso forçar isso, forçar o ter tempo para
esta comunicação íntima de que o Nuno falava, e para ter esses momentos que são importantíssimos para a relação, e que é nessa comunicação em que se possa partilhar, num momento de calma, de tranquilidade, as questões da relação que são importantes debater, enfim, seja de insatisfações de parte a parte, seja de melhorias que poderiam acontecer, seja de questões de mudança, do próprio projeto comum, enfim. Acho que isto é central, não é? E depois também, relativamente a isto, que por vezes o que acontece muitas vezes é as necessidades emocionais de cada um, haver uma procura de colmatar essas necessidades no parceiro ou na parceira, não é? Ou seja, estou a falar já quando as coisas quando o casal está com dificuldades, quando surgem problemas, porque lá está, como eu dizia há pouco, cada um vem para a relação com a sua bagagem, com a sua história, com as suas dificuldades, com a sua personalidade, e é também no seio da relação que muitas vezes estas questões interiores, não é? Estes esquemas que se vão formando ao longo do desenvolvimento vêm mais ao de cima. E quando as coisas começam-se a complicar, muitas vezes já há quase esta cobrança ao outro, de que o outro é que é responsável por colmatar essas necessidades emocionais da pessoa. E isto é todo um trabalho que por vezes não é fácil fazer, ou que tem que ser feito para que a relação seja mais saudável. E é aqui que entra, a meu ver, eu até costumo dizer, eu provavelmente li isto há alguns, só que não me estou a recordar qual é que é a referência, mas costumo dizer que a relação acontece a 3. Ou seja, pensando nas relações monogâmicas, que é cada um dos indivíduos da relação, e esta terceira esfera que é os dois, que é o que é comum aos dois. E é muito importante para que a relação e este projeto comum seja saudável, que os dois indivíduos não se percam, ou seja, que não percam a sua individualidade, que não continuem a ter cada um a construir-se e a ter os seus projetos, porque isso é importante para que o casal também seja saudável. Se cada um tiver, lá está, a fazer um trabalho, seja interior, seja enfim, de ter projetos seus que o entusiasmam, que o façam sentir-se realizado, isso também faz com que depois não vá procurar, se calhar, matar determinadas necessidades com a pessoa com quem está. Isto são coisas que surgem nas relações. E isto também era um pouco para ir de encontro àquilo que o Pedro falava, de um adolescente, parecia-me que era um adolescente que diz que ia deixar a outra pessoa por ser boa demais para ele. Quer dizer, isto, obviamente que isto tem a ver com questões interiores desta pessoa, deste adolescente, não é? Que é o ser do outro, a personalidade do outro, choca com algo em mim que não está bem, que não está resolvido, com algum esquema que eu tenho que fica de tal maneira ativado, que gera aqui uma insegurança, que gera aqui um sofrimento que não me permite continuar a estar na relação com o outro. Então, isto, ou seja, aqui parece-me que é isso. Uma relação saudável não se pode separar essa construção da individualidade e de como do estado de cada um. Eu ainda não sei se já estou a falar há muito tempo, não estou a controlar. Queria ainda fazer mais um minuto ou dois, Laura. Ok, obrigada, Hugo. Só acrescentar que também
E pensando nas relações heterossexuais, mas não só, também os problemas que surgem que têm a ver com a desigualdade à partida de uma relação entre homem e mulher. Logo à partida, uma relação entre homem e mulher parte logo de uma situação desigual que tem a ver com as questões de género. Questões do ser com mais, de um ter mais poder, o outro menos, enfim, do ponto de vista da história e da nossa condição dentro da sociedade em que nós vivemos. Isto não se cinge apenas às relações heterossexuais, mas surgem com mais evidência pelo papel social que é esperado da mulher, não é? Da mulher como cuidadora, da mulher como mais responsável pelas questões domésticas e dos filhos. Obviamente tem havido uma mudança, obviamente tem havido cada vez mais participação dos homens a este nível, mas eu trago isto no sentido de que, do ponto de vista psicológico, para a mulher numa relação, há dificuldades acrescidas se isto não forem questões que sejam faladas abertamente e que haja uma procura dentro da desigualdade que nós vivemos dentro desta sociedade, que na relação isso seja amenizado e haja uma procura para que seja mais justo e que isso não seja um motivador de problemas dentro do casal. Eu acho que saiu um bocadinho do nosso foco, mas pronto, pareceu importante também trazer este Acho assunto. que não sei isto, acho que é um outro dos elementos que faz parte deste grande chapéu que são as relações amorosas. Bom, ainda tenho algum tempo para falar, se não se importam, finalizaria com o meu comentário final e depois, se todos concordarem, concluiria então a sessão. Várias coisas foram faladas nos últimos minutos e coisas muito interessantes. Eu finalizaria, se calhar, e voltando um bocado atrás, e não só atrás, porque de alguma forma todos os meus colegas falaram disto, o amor e a paixão como dualidade, como dois mundos, como duas formas diferentes de estar ou de viver a relação amorosa. Muitas vezes, talvez tenhamos a ideia de que o amor está ligado a uma maior racionalidade, uma maior ponderação, e a paixão ao imprevisto e à impulsividade, no sentido que qualquer coisa pode sair dali, não é? E não deixa de ser verdade, como anteriormente eu disse, mas eu penso que, já que temos ambas estas possibilidades, nós como seres humanos, que é de nos deixarmos ir emocionalmente, irmos atrás dos nossos instintos carnais, e não só no momento, mas também temos esta nossa possibilidade que é pensar o futuro, não é? Que é uma das grandes características do ser humano, é o pensar o futuro, saber que há futuro e pensar sobre ele, e orientar a minha vida nesse sentido. Então, de uma forma abstrata, mas ao mesmo tempo bastante prática, penso eu julgaria importante nós utilizarmos este pensar o futuro, esta racionalidade, para orientarmos para os momentos de paixão e para os momentos ou melhor dizendo, não, mas de outra forma, usarmos o planeamento para criar mais momentos de impulsividade, em que a impulsividade, em que o imprevisto, em que a criatividade possa acontecer, não é? Porque ambas as coisas, e para finalizar, o amor é como racionalidade e a paixão como irracionalidade, não tem que ser as esferas, dimensões inimigas, não é? Nós somos seres muito complexos. Nós somos seres com uma camada enorme de informação hereditária e informação que nós
vamos juntando ao longo da nossa vida. Portanto, nós temos que saber usar essa capacidade a nosso favor, e alimentar esse tal motor de arranque, esse tal motor criativo de que falava na minha primeira intervenção. Bom, infelizmente não temos muito mais tempo. Não sei se concordam, eu finalizaria. Chamaria a atenção para o facto de estarmos no YouTube, não é? Este episódio vai ser depositado no YouTube. Estamos também atualmente já no Spotify, e também nas outras plataformas de podcast, como o iTunes ou o Podcasts da Apple, e não só. E também deixem comentários, falem da vossa opinião, façam perguntas, façam inclusivamente sugestões sobre temas. Se quiserem, usem esses mesmos comentários ou essa mesma caixa de comentários, ou utilizem o nosso mail, que é bconsaídas@gmail.com, bconsaídas@gmail.com, e falem sobre isto, perguntem-nos. Entretanto, eu despeço-me dos meus colegas e amigos, e muito obrigado, e despeço-me de quem está a ver, e até à próxima, então. Tudo a correr bem. Até à próxima. Até à próxima, tudo a correr bem. Um abraço, beijinho lá. Um abraço. Então.